A gestão anterior não cobrou uma conta de água. E um total do valor de 7 milhões de reais de conta prescreveu. O que prescreveu? Nós não podemos mais cobrar. Isso aí a gente pode pegar essas contas e jogar no lixo, que não tem como cobrar. E isso é crime. Segundo o doutor Leonardo, teriam sido obrigados a cobrar, que é o que ele está nos obrigando hoje, nos cobrando, que a gente faça a cobrança. E nós já estamos no processo de cobrança. Esses 7 milhões é o primeiro prejuízo. Mas teve um segundo, cerca de 8 milhões de reais. 8 milhões de contas refaturadas. O que quer dizer uma conta refaturada? Eu vou dar um exemplo. Tem aqui a conta do Jardins Plaza Hotel. Eles tiveram o código 33. Código 33 é refaturamento. Tudo isso aqui foi refaturado. Ficaram obrigados a pagar 114 a 161 reais só. E ainda pagaram isso com refinanciamento, dividindo pela metade. Então, pagaram cerca de 60 a 80 reais. Hoje, sem nenhuma proteção, as contas do hotel têm dado 1.400, 800, 1.600, R$1.000. Essas contas, nesse valor, foram rebaixadas no período do governo anterior e, com isso, houve um prejuízo grande para os cofres do DAESA. A conta da esposa de Dedé Beras, por exemplo, ela pagava R$ 14,22. R$ 14,22, refaturamento, ou seja, a taxa mínima. Depois que parou a proteção, ela está pagando uma média que varia entre R$ 200 e R$ 450. Está pagando não, está sendo cobrado a ela. Num total de 21 mil contas, tiveram seu valor reduzido. Isso conta referentes a 1.200 pessoas. Uma média de quase 20 contas por pessoa foi refaturado. Tem uma quantidade grande também, que a gente não incluiu, de 2 a 5 contas refaturadas, que tem clara aparência de uso, manipulação eleitoral do DAESA. Mas isso quem vai apurar é o Ministério Público. Nós encaminhamos a documentação, é uma documentação muito extensa, caberá ao Ministério Público fazer essa apuração. O que mais nos levou a fazer essa denúncia de forma pública é que são as mesmas pessoas que condenam o DAESA pela sua fragilidade, foram as que mais se beneficiaram antes, e fazendo com que o DAESA tivesse esse prejuízo de 15 milhões de reais. CBD de Beras tem a esposa dele, tem a casa dele, tem o hotel da família, todos tiveram conta rebaixada, todos. O Gilberto Gomes Sarmento teve a conta rebaixada na Unimed, na antiga residência dele, e no Hotel Jardim. Talvez seja o maior valor. Esse rebaixamento de 100 e pouco para 1.000 e pouco. Cerca de 10% do valor é que foi pago na época, hoje está sendo cobrado o real, que é 90% a mais. Eu acho que talvez por isso, sabendo dessa divulgação, é que o ex-prefeito Fábio Taironi deu declarações hoje no programa do Levi, de que nós estamos cobrando conta a mais. Eu desafio o prefeito a apresentar uma só conta em que a gente aumentou o valor do faturamento. O que existe é o seguinte: acabou a farra do desconto. Detalhe, o doutor Leonardo me perguntou, existe algum laudo técnico para justificar isso aí? Não,
Não existe nenhum laudo técnico. Um refaturamento, por exemplo, aqui de 26 contas, para um cliente, teria que ter um laudo técnico explicando. Por exemplo, um vazamento no hidrômetro. Mas ninguém fica 26 meses com vazamento no hidrômetro. Uma leitura errada. Ninguém fica 26 meses, que tem 26 meses de leitura errada. 2 anos e 2 meses. Então, na realidade, não houve critério algum. Para dar uma ideia da diferença, nossos 8 meses, nós refaturamos 58 contas. Enquanto em cada ano, na gestão Tairone, eram 5.250 contas refaturadas, nossos 8 meses, nós refaturamos 58. São contas que teve erro de leitura, vazamento, teve problema no hidrômetro. Então, essas contas nós emitimos um laudo técnico, todas elas com laudo técnico. Não tem uma conta refaturada por nós sem o devido laudo técnico. Ô Fernando Perecer, no período Tairone, você desse levantamento, qual o rombo hoje do DAESA? Quanto é que o DAESA deixou de faturar na realidade? 15 milhões de reais. 7 milhões de reais de contas que não foram cobradas e prescreveram, e 8 milhões de reais da diminuição do valor de conta. E o pior era o seguinte, eles diminuíam a conta aqui para 114, por exemplo, diminuía para 114, depois ainda fazia um refis, um refinanciamento. Pagava metade. Então, na verdade, aqui se pagou R$50 numa conta que é de 1.000 e poucos reais, hoje. Né? Isso aí deu um rombo nas finanças do DAESA. Olha, a primeira providência nossa foi ir comunicando ao promotor Leonardo Quintans, pedindo a ele orientação nisso. Era uma coisa complexa, uma coisa que nós não sabíamos como agir. Depois reunimos os documentos, encaminhamos ao promotor, ele já queria abrir um procedimento de uma ação civil pública a partir dos primeiros documentos. Eu disse a ele que eu preferia encaminhar o conjunto. Encaminhamos esse conjunto e, segundo o doutor Leonardo, ele deve abrir uma ação de improbidade e me disse, nesse caso aí, é um caso típico de cobrança de devolução desse dinheiro. Os gestores teriam que devolver esse dinheiro. Então, a nossa providência legal foi essa. Nós pedimos ao Ministério Público, nós já podíamos abrir uma ação, mas nós queremos a investigação do Ministério Público, por exemplo, dessas contas pequenas que foram refaturadas, que são centenas, né, milhares até. Nós queremos ver se a época correspondia ao período eleitoral, se houve alguma manipulação eleitoral. Eu digo que nós refaturamos 58 e nós estamos em pleno período eleitoral. Eu já fui muito criticado em alguns setores da imprensa por estar atrapalhando o prefeito. Eu estaria atrapalhando o prefeito porque gente vem aqui me pedir para refaturar a conta, eu digo que não posso, se o laudo técnico não der uma justificativa real. Por isso eu refaturei 58. Em período eleitoral, imagino que seriam 2.000 contas por aí refaturadas, em qualquer governo que não seja probo. Qualquer governo improbo mandaria refaturar, no mínimo, 2.000 contas num período eleitoral. A gente sabe que são vários consumidores que devem ao DAESA. Vocês já fizeram as contas de quantas pessoas, se pagarem, para o órgão ficar confortável? Olha, o total de dívida hoje ao DAESA é 17 milhões. Desse total, 7 milhões a gente já viu que não tem mais condições de serem cobrados. Tem uma parte dessa dívida que corresponde a pequenos consumidores. A ideia do DAESA é mandar à Câmara um projeto, que aí sim nós podemos fazer, que dê um perdão a essas dívidas, desde que o consumidor assuma um compromisso de pontualidade. Ele terá as contas perdoadas se ele mantiver no prazo X a pontualidade dele nas novas contas. Caso contrário, vencerão todas as contas e serão executadas. Essa é a ideia básica do DAESA, privilegiar o pequeno consumidor, que não tem condições de pagar esse total acumulado, e dar a ele um perdão condicional.
perdão, fica condicionado a uma pontualidade dele nas contas futuras. Eu acho que esse é o grande objetivo do DAESA. Não é receber toda essa dívida. É receber, sim, de quem pode pagar. Quem pode pagar. Mas quem não pode pagar é criar uma mecânica, uma sistemática nova que faça com que esse povo passe a pagar. Acabe com esse hábito de não pagamento que não tem condição de manter o DAESA. O DAESA, a primeira fase nossa de gestão foi a recuperação operacional do DAESA. Nós reformamos esse prédio, reformamos o layout, mudamos, criamos a sala do consumidor, modificamos tudo aqui dentro, criando condições de trabalho, colocamos o computador, computadores novos, programa para acompanhar as ordens de serviço. Tudo isso hoje é acompanhado por computador. Demos condição de trabalho. Depois a equipe. Demitimos 27 pessoas. Fui muito criticado por demitir. Não demiti ninguém por perseguição política. Tem gente aqui até hoje de pessoas que eu poderia até dizer que não gostam de mim. Eles são mantidos. Bons empregados são mantidos. Demiti aquele que não queria trabalhar. Aquele que pensa que emprego público não é para fazer nada. Teve um que me disse que, por exemplo, eu não mexo com esgoto. Eu digo, bem, mas você tem que recolher aquela areia suja lá. Não mexo com esgoto. Eu digo, então você procura um órgão que seja só de água. Nós aqui somos água e esgoto. Teve outro que tinha 2 empregos. Não conseguia sentar em 2 cadeiras ao mesmo tempo. Então não podia ter 2 empregos. Hoje é agradecido a mim, porque senão estaria correndo um processo pelo Tribunal de Contas. Me agradeceu há pouco tempo. Ficou muito aborrecido comigo, depois me agradeceu. Demitimos um que morava em São Paulo. Morava em São Paulo, me ligou dando os parabéns pela nomeação, dizendo que André tinha acertado. E no final disse, eu moro em São Paulo, que eu estou com um problema, eu vou arrumar um tempinho para ir aí te conhecer. Eu disse a ele para não perder a passagem dele, que ele não trabalhava mais aqui. Bom, como é que a gente podia manter o povo reclamando de serviço do DAESA não... Então, é um negócio, não me agrada a demissão. Mesmo que não quer fazer nada, tem uma família por trás. Mas, como gestor, a gente tem que assumir esse encargo pesado de botar disciplina, descontar de quem chegou tarde no horário, cobrar a pontualidade, cobrar a assiduidade, cobrar resultado, e é uma função que o gestor tem que executar, porque ele recebe o salário dele para isso. Eu sou muito cético quando dizem assim, precisamos fazer campanhas educativas para a economia de água. Eu acho que a imprensa faz isso. Eu não conheço todo dia. Eu não conheço um jornalista que tem um programa que não fale nisso. Então, as campanhas já são feitas porque é uma consciência da imprensa da necessidade disso. Agora, eu só acredito daqui para frente na punição. Na hora que o cabra tiver que pagar 300 pratas porque foi irrigar a calçada dele, ele não faz mais. Entende? Agora, sem essa punição, fica difícil. É que nem o trânsito quando não existia multa. Hoje o trânsito cada vez é melhor em Sousa porque a multa passou a existir. Entende? Então, o DAESA tem que ter essa arma para, por exemplo, apreender bomba. Hoje eu posso pedir, desliga a bomba, está atrapalhando o vizinho, a água é minha, eu faço o que quero, vai encher o saco, não tem como fazer. E quando no futuro passa, registra a multa, fotografa e vai embora. E cobra a multa. Então, nós não queremos o corte da água. Nós somos contra o corte da água. Mas queremos a redução de vazão quando não houver o pagamento. Recebe água numa vazão menor.